eu resolvi abrir o meu coração para você e contar mais profundamente sobre todo esse processo dos últimos dias. Quem me acompanha no Instagram, pôde ver ali nos stories que eu contei sobre 2 lutos muito profundos que eu passei nos últimos 10 dias. E falar abertamente sobre os meus sentimentos, sobre o meu processo interno, principalmente um assunto tão delicado quanto um luto, é algo extremamente novo para mim, mas que faz parte dessa transformação que todo esse processo está fazendo comigo. Quem me acompanhou lá, pôde ver aí que nos últimos dias meu cachorrinho, na verdade não é meu, é do meu filho, mas eu sentia como sendo meu, o Anubis, um cachorro caramelo, vou botar a foto aqui para vocês verem ele. Ele já estava doente há algum tempo, estava começando já o tratamento, mas ele começou a ficar muito debilitado, Ele estava com sinomose e começou a atacar o sistema neurológico dele. Então, na última sexta-feira, na penúltima sexta-feira, dia 19, ele sumiu. Ele pareceu estar melhor, deixei com umas amigas, enfim, ele pareceu estar melhor e de repente sumiu. E essa história já é repetida para mim, Esse já é o 3º bichinho que eu tenho que some. E você já deve ter ouvido falar que às vezes quando um bichinho assim, que a gente gosta muito, ele é considerado da família, A gente tem um amor muito grande. Some dessa forma e não retorna, porque ele foi para desencarnar e não está perto da gente neste momento. Ainda assim, eu e meu filho procuramos tudo ao redor, conversando com as pessoas, enfim, para poder achar ele e não conseguimos encontrar. Então vem toda aquela dor, aquele sofrimento do luto, De certa forma vem também um alívio, porque nos últimos dias ele estava sofrendo muito, Ver ele daquela forma era doloroso, porque ele sempre foi um cachorro muito alegre, muito espontâneo, saía, ia para passear, eu tentava deixar ele preso e não tinha jeito, gente. Ele era o cachorro da vida, assim, da rua, das pessoas, comunicativo, todo mundo gostava dele, ele já recebeu vários nomes aqui, muito conhecido em Ponta Negra, inclusive. Recebeu vários nomes das pessoas. Então ele era assim, ver ele alegre, Assim, essa é a lembrança que eu tenho dele. E nos últimos dias ele estava batido, ele já não estava conseguindo focar, Tipo, eu vou comer a ração, ele cambaleava, enfim, foi um processo muito difícil e acredito que para ele também, Então, foi um descanso também que ele teve e isso de alguma forma me conforta. E aí, isso aconteceu na sexta-feira, Sábado eu procurei, domingo eu procurei, enfim. Na terça-feira, mais uma passagem. Eu recebo a notícia do meu querido Babalaô Ifá Labi, Júlio César. Ele desencarnou na terça-feira, dia 23. E eu, que já estava passando por um luto, veio mais um luto. É uma notícia dolorosa e que me fez olhar para o desencarne de uma maneira diferente, eu diria. Eu já perdi, assim, várias pessoas que eu amava muito, que eu gostava muito. E a cada vez que isso acontece, a gente vai assimilando esse assunto de uma maneira diferente, Eu trabalhei como telemarketing por um tempo, onde eu vendia seguros de vida. E uma frase, que a gente falava muito lá no nosso trabalho era que a morte é a única certeza que a gente tem na vida. Então, a gente já nasce sabendo que um dia vai morrer. E isso a gente precisa aprender a ter uma convivência com esse assunto que seja mais saudável possível, porque é a única certeza que a gente tem, E ao longo desses 3 anos que eu tive de contato com o Júlio César, eu pude aprender isso de várias formas, Eu percebo que às vezes ele abordava esse assunto e ao longo dos próximos dias vinham situações ali
assimilar melhor esse conteúdo, né? Então eu pude aprender a me relacionar mais saudavelmente com os ciclos da vida, né? A gente muitas vezes trata a morte como um fim, mas na verdade é só uma transformação de forma e de etapa, né? Uma finalização de um ciclo para que um novo ciclo comece. Eu, como uma pessoa espiritualista, acredito que nós somos um espírito encarnado aqui nessa matéria. Então, o desencarnar é só essa mudança de estado, é só essa mudança de corpo, de forma, aonde o nosso espírito deixa a matéria e vai viver um novo processo, né? E compreender isso, assimilar essa informação diante de uma pessoa que a gente ama e quer muito estar perto, é um desafio, né? Um grande desafio. Mas vem me trazendo, assim, grandes aprendizados, né? Tanto assimilando tudo que ele falava, né? Tantas sabedorias, que ele mesmo falava assim, eu tô falando alguma coisa nova aqui para vocês? Tô falando nada novo. Tudo que eu falo você já sabe. Então, é um resgatar dessa consciência que está dentro de você, dessa sabedoria que é da terra, que é divina também. E realmente era isso, né? Cada palavra dele, a gente tinha aquela sensação, já sei disso, nossa, é tão simples, como que eu não estou executando isso aqui na minha vida? Agora eu consigo, né? Ai, como é gostoso poder lembrar dele e de todos esses ensinamentos, né? Esses saberes incríveis que ele passou. E na terça, na quarta e na quinta foram dias muito profundos, aonde toda essa energia do luto, né, esse sentimento, essa emoção toda borbulhante dentro de mim, pôde ser expressada, teve espaço, coisa que em outros desencarnes, né, vou dizer assim, eu não tive tanto espaço, eu não dei tanto espaço, né, para se expressar das emoções e dos meus sentimentos. Dessa vez eu dei esse espaço, né? Eu me permiti chorar, eu me permiti lembrar, eu me permiti falar, né? Eu fui pra praia algumas vezes e falei ali tudo que eu estava sentindo, né? Uma conversa comigo mesma, uma conversa com meus mentores espirituais, uma conversa para ele, né? Uma oração para ele, pro Anubis também, e fui me permitindo me expressar, colocar para fora tudo aquilo que estava dentro de mim. Foi extremamente importante. Esse foi um aprendizado que eu levo para a minha vida. A cada encerrar de um ciclo, seja ele qual for, né? Aqui foi um extremo, que é o desencarne de uma pessoa amada e de um bichinho amado. Mas existem vários fins que acontecem na nossa vida que a gente precisa se permitir viver o luto, sentir, expressar o que está sentindo. Então, esses 3 dias foram muito profundos de expressar, de poder liberar toda essa energia, para que abrisse a minha mente para uma nova percepção e reconhecer ali que uma transformação interna estava acontecendo também. E com isso, abrir um espaço para uma conexão mais profunda com a minha Ori, com o meu próprio espírito, com a minha essência divina e humana, para que o entendimento do propósito da vida, do valor da vida, fosse ainda mais profundo, ainda mais saboroso, e eu pudesse desfrutar melhor disso. Reconhecer que a vida parece um sopro que passa rápido. E poder dar mais valor ainda, à minha vida e à vida das pessoas que eu amo, das coisas que eu amo, dos bichinhos que eu amo, de cada troca, de cada relação. O valor da sua vida também. A sua vida também é importante para mim. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo e contar para você. A partir dessa minha transformação interna, vem também a
abertura de algo novo para mim. Há muito tempo, né, eu venho ali tentando realizar alguns projetos, alguns sonhos do meu espírito. E eu via que a coisa parecia que estava meio engarranchada, parece que não flui, sabe? Aquela coisa assim que vai, não vai, vai, não vai. E agora, depois de todo esse processo, parece que chegou a hora, sabe? A sensação assim, então parece que as coisas fizeram assim, né? Numa engrenagem, no meu próprio entendimento, aonde tudo se encaixou, onde eu consegui entender coisas que eu não estava conseguindo entender antes, através dessas experiências que eu vivi nos últimos dias. Então, né, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Fidelis, eu sou esteticista, eu sou terapeuta integrativa, especialista em neuroterapia com hipnose e graduanda em ciências da religião. E nos últimos tempos, assim, acredito que no último ano, né, eu venho fazendo um trabalho de integrar todos estes conhecimentos que são da vida, que são profissionais, que são das minhas experiências, fazendo com que isso tudo se integre mesmo, sabe? E converse a mesma linguagem. E eu estava tentando fazer isso no meu perfil do Instagram, né, que eu mudei de nome recentemente para autoestima.com.prifidelis. Só que esse perfil foi um perfil criado já há muitos anos, muito focado na estética. E por mais que eu tentasse trazer ali alguns assuntos, né, ligados às terapias integrativas, à saúde mental, e até os arquétipos, né, da deusa, parece que isso não estava fluindo muito bem, sabe? Alguma coisa dentro de mim precisava mudar para eu conseguir transbordar este saber também. E a partir dessas últimas experiências, esses entendimentos todos, eu acredito que agora eu consegui passar para uma nova fase de entendimento sobre isso também, sobre essa integração de todos esses saberes, de todos esses conhecimentos. E então, eu lanço hoje também esse novo perfil no Instagram, a Mão do Despertar. Essa mão que eu recebi de tantas pessoas queridas, amadas, amigas, professoras, alunas, que me ajudaram a subir esses degraus de expansão da consciência, de despertares que a gente vai vivendo ao longo da vida. Então eu sempre tive uma mão ali estendida que pudesse me ajudar. E agora essa mão surge de mim, estendida para você que também busca o despertar, que está sentindo esse chamado de que algo novo precisa acontecer, de que transformações estão acontecendo, de mudança de percepção, mudança de entendimento, novos caminhos vão se abrindo. E eu estou aqui com essa mão estendida para promover essa integração do ser, esse cuidado integral do ser. Esse processo de luto, de desencarne dessas pessoas e seres queridos, para mim, me trouxeram um novo olhar também sobre esse autocuidado, esse cuidado do ser integral. Que o nosso corpo é o templo do nosso espírito, é o templo também da nossa psique. E quando a gente sabe ler, né, essas informações que o corpo vem passando, seja com mal-estar, seja com uma dor, com uma doença, questões de saúde, tudo isso é o nosso corpo comunicando com a gente. E até mesmo o desejo por mudanças estéticas, mudança do cabelo, fazer algum procedimento estético, tudo isso está comunicando algo com a gente sobre o nosso interno. Saber ler isso e saber utilizar isso a nosso favor, com aceitação, com amor, com cuidado, com atenção, é importante para o nosso bem viver, para o nosso bem-estar. Integrando todos estes saberes que eu crio agora esse Instagram também, esse novo perfil e uma nova forma de me comunicar, mais aberta, mais livre, mais autêntica e sem medo e sem vergonha de ser quem eu sou aqui nessa terra,
porque a vida é um sopro que passa e eu não posso deixar mais tempo passar. É agora. Então, desperta. A minha mão está aqui para você também. Reconheça o valor da sua vida, reconheça o valor das pessoas queridas que está à sua volta. Reconheça o valor de cada experiência que você passa, de cada processo interno, de cada situação que acontece. Tudo isso traz mensagens importantes para nosso crescimento enquanto ser humano. E nos chama a atenção sempre para isso, para o amor, para o cuidado, para o transbordar dessa essência divina e humana que temos. E para mim, o propósito maior da vida é essa expansão da consciência, que vem também da realização dos sonhos do nosso espírito. Eu acredito que antes da gente encarnar aqui na Terra, a gente recebeu ali algumas missões, algumas tarefas, algumas informações importantes para a gente e que ao longo da vida a gente acaba se esquecendo e deixando passar. Mas várias situações na nossa vida vêm nos chamando a atenção para isso, para resgatar essa memória, destes saberes do nosso espírito, dessas missões, desses aprendizados e dos sonhos que viemos realizar aqui na Terra. Então, se você ouve esse chamado, se há alguma inquietude dentro de você, é o chamado da transformação. Ouça e receba essa mão para continuar este caminho de evolução enquanto ser humano. Seja bem-vinda a este novo perfil e essa nova fase da minha vida também. Gratidão por estar aqui e nos vemos no Instagram, aqui no perfil, toda semana, vídeos novos para você, para a gente poder interagir, se comunicar e multiplicar esses saberes ancestrais que já estão no nosso espírito, no nosso interno. Então, que sejamos luz, que sejamos o resgate dessa essência divina aqui na Terra, para o bem viver da nossa sociedade, começando por cada um de nós e multiplicando para toda a sociedade, para todo o planeta, para todas as pessoas aqui.